Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João. Se você não tem, vai estar aí na tela. O Evangelho de João, capítulo 4. O capítulo 4 fala, todos vocês conhecem a história da mulher samaritana, de Jesus conversou com a mulher samaritana na beira do poço, que ele esteve lá e apareceu essa mulher. Então, a história da mulher samaritana ela é muito conhecida. E todos conhecem bem essa história, daquele diálogo de Jesus, que nos traz vários níveis de interpretação. Eu queria falar sobre o propósito do encontro de Jesus com essa mulher. E nós vamos ler alguns versículos. Eu quero ler um versículo que não está aí, tá? Só preste atenção. Antes de nós entrarmos no 27, eu quero ler o versículo 8, que diz o seguinte: os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. É o único versículo que fala isso. E o resto dos versículos, o restante dos versículos, até o 27, desenvolve a conversa de Jesus. E o que nós vamos ler agora é da volta dos discípulos das compras que eles foram fazer, certo? Então nós vamos começar ali em diante do versículo 27, que diz o seguinte: naquele momento os seus discípulos voltaram, que estavam voltando das compras, e ficaram surpresos ao encontrar Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Aqui havia uma rixa, tá? Jesus era judeu, os 12 discípulos eram judeus, a mulher era samaritana. Judeus e samaritanos não se davam, de forma nenhuma. Tá? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Jesus, mestre, come alguma coisa. Nós fomos comprar para ti. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe alguma marmita aqui para ele? Será que alguém trouxe alguma comida para ele? Se Jesus não quer comer, mas ninguém quis perguntar. E disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os avisei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, da mulher samaritana: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram. Primeiro não queriam nem conversa, nem papo, nem nada. Mas aí eles insistiram em que Jesus ficasse com eles. E aí convenceram Jesus. E era só de passagem. E Jesus ficou 2 dias aí com os samaritanos. E por causa da sua palavra, muitos outros, além do que estavam ali com eles, como ele ficou 2 dias aí, creram. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos
E sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Querido Deus, nós queremos estar te pedindo que nos dê sabedoria, que nos dê entendimento sobre a tua palavra, ó Deus, sobre esse propósito que Jesus teve com a mulher samaritana e esse mesmo propósito que o Senhor tem para os nossos dias, no dia de hoje. Em nome de Jesus, te peço sabedoria. Amém? Vocês conhecem muito bem a história, e a história nos mostra que estamos na beira de um poço. Um poço cavado, fundo, a gente conhece aqui na nossa região o que é um poço para pegar água, né? No interior, por aí. E às vezes um poço tem 5 metros, às vezes tem 8 metros, 10 metros, 12, 15 metros, né? Então ele é protegido com algumas pedras e com uma corda para buscar água lá embaixo. E esse poço, ele se tornou cenário de uma das histórias mais importantes descrito na Bíblia, o encontro de Jesus com essa mulher samaritana. E nesse cenário, na beira de um poço, que Jesus faz uma das mais poderosas e fortes declarações, onde tem se tornado uma das razões para a nossa vida. No contexto aqui, Jesus está caminhando, indo para Jerusalém, para Galileia, e passa pela terra dos samaritanos. Então ele passa por fora da cidade. Mas não quer entrar na cidade. E ele prefere ficar no poço, ali. Jesus queria fazer uma parada para fazer um lanche. Ele está na hora da comida, né? Certamente está com fome. Ele quer comer alguma coisa, e seus discípulos também. E ele pede e manda seus discípulos irem até a cidade, que era bem próxima daí, que fossem fazer compras, comprar comida, né? Façam compras, traga para nós um lanche. E naquela época as cidades eram todas fechadas com muros, tinha que declarar no portão de entrada por qual razão a entrada da cidade daqueles discípulos. E foram todos eles, foram os 12. Então eles se apresentam no portão e os homens da cidade permitem, né, a entrada deles, e eles vão às compras. Passam por ruas apertadas, tá? A cidade toda apertada, só tem ruas para passar a pé, porque na época não existia carro. E onde que passa alguém a pé, passa um cavalo também, era o máximo que tinha. E todo mundo observa aqueles 12 judeus estranhos. Imagina, samaritano não se dá com judeu, judeus entrando aqui, com cara de judeu, com roupa de judeus. As pessoas da cidade, elas reparam, vêm na porta, vêm na varanda, né? Vêm na janela para observar aqueles estranhos. E eles conversam, cumprimentam as pessoas, né? E eles passam na praça, né? Tem uma turma tomando chimarrão, fazendo churrasco dia 20 na semana que vem. E cumprimenta essa turma também, muitas pessoas que encontram e vão até o mercado fazer compras. Chegam no mercado e vários atendentes, porque são várias pessoas, converso com eles, né? Sejam bem-vindos, o que vocês precisam, né? Aí um serviu os pães, outro serviu as fatias de presunto, outro serviu a fatia de mortandela, o patê, a maionese, mais outra pessoa serviu uma dúzia, duas dúzias ou 3 de suco, né? Não sei de que marca, e umas Coca-Cola, para fazer um lanche. Nós vamos lanchar. Vocês vão ficar na cidade mais tempo? Não, nós estamos só de passagem. E ali foram bem atendidos, foram ao caixa, pagaram com Pix ou com cartão, e ali foram saindo, né? Talvez foram até a fruteira, compraram mais umas frutas, e eu não sei o que mais eles fizeram, mas eles gastaram um tempo ali na cidade, tá? Interagindo, conversando com muitas pessoas que venderam para eles, que cumprimentaram na praça, pessoas que encontraram pelo caminho, as pessoas que receberam eles no portão, né? Enquanto eles estavam na cidade fazendo as compras, Jesus está lá no poço, meio cansado, relaxando, está com sede, porque não tem como tirar água do poço, né?
E está esperando os discípulos voltarem, pelo menos com uma água mineral. E uma mulher aparece. E Jesus começa a conversar com aquela mulher. E na conversa com ela, algo acontece. Na conversa com Jesus, ela compreende a mensagem e compreende o que Jesus falou para ela. Compreende a respeito da sede dela. E aquela mulher se arrepende. E ela tem um impacto da presença de Jesus. E ela volta para a cidade correndo, para contar para todo mundo que tinha encontrado uma pessoa que tinha revelado a ela sobre a sua vida. Os discípulos de Jesus vão para a cidade, conversam com muitas pessoas, e agora eles estão voltando. Eles têm as suas sacolas, têm os seus lanches, tá? Ele tem os sucos, os sanduíches, as frutas, e eles estão vindo aí. Aí quando chegam perto, eles veem Jesus conversando com uma mulher. Eles acham isso estranho, tá? Mas ninguém tem coragem de pedir. Jesus, tu está conversando o quê? Com uma samaritana? Sabe que nós não cedamos. Mas ninguém teve coragem de pedir. E a mulher, ela passa por eles de volta para a cidade correndo. E eles não perguntam nada para Jesus. E foram chegando a arrumar uma rede no chão e colocaram aí as comidas, as bebidas para fazer um piquenique. Vamos comer, todos juntos, e vamos comer. Todos estão com fome, né? E Jesus não quer comer. Jesus, come. Nós trouxemos para ti, né? Trouxemos para ti, come. Jesus constrangido, meio mal-humorado, assim como eu. E alguma coisa acontece porque Jesus não quer comer. Porque agora Jesus não quer mais comer. Porque Jesus perdeu o apetite. O que tirou a graça, a fome de Jesus. Eu creio que o Senhor quer nos ensinar algo muito importante aqui. Principalmente pensando em sermos cristãos numa cidade como aqui em Bento Gonçalves. Nós podemos ter anos de grupo, nós podemos ser cristãos numa cidade carente de Deus, perdida, necessitada de Deus. Nós podemos estar andando com Jesus, caminhando, obedecendo algumas ordens que Ele nos dá. Podemos fazer compras, nós podemos estar no grupo, nós podemos nos envolver com tarefas no grupo e ainda não ter compreendido o propósito de Deus para a nossa vida. Qual foi a situação que Jesus deu? Qual foi a instrução, melhor, que Jesus deu aos seus discípulos? Vão para a cidade e façam compras. Né? Tragam alimentos para nós. Ordem dada, ordem obedecida. Mas por que está parecendo que Jesus não está satisfeito e não agrada? Né? Fica emburrado, fica mal-humorado. O que Jesus esperava dos seus discípulos? Jesus esperava dos seus discípulos quando encontraram aquela mulher que serviu os pães, dissessem para ela: filha, se eu fosse você, eu chamava a sua família, eu ia correndo para o poço, porque Jesus está lá. Para aquela outra mulher que servia a mortandela, que servia o suco, Jesus, o Filho de Deus, está lá no poço, ele não passará nunca mais nessa estrada. É a única chance. Corre, pega a sua família e vai lá. Jesus estava esperando que os discípulos fizessem isso. Apesar de que a ordem foi: vai lá, compre comida, depois vamos comer e seguir viagem. Mas Jesus esperava que seus discípulos fossem além da instrução. Por exemplo, a mulher samaritana não tinha nem ideia quem era Jesus. Ela volta para a cidade correndo
eufórica, largou lá a bomba d'água, o balde d'água, o cântaro, como a Bíblia diz, dizendo, venham ver um homem, venham ver um homem. Alguém pergunta para ela, mas quem é? Nem perguntei, nem sei o nome dele. Ela não sabia o nome de Jesus, nem o nome de Jesus. Porém, ela chamou a cidade para onde Jesus estava. E os discípulos conheciam Jesus muito bem, muito melhor que ela. Jesus queria que os discípulos, na ida às compras, entendessem que havia um propósito maior. Essa é a intenção de Jesus. Sabe o que Deus espera de mim? É que eu entenda que Deus tem um propósito, que eu entenda que Deus tem um propósito maior ao ir numa loja comprar uma camisa nova, que tem um propósito maior quando for na fruteira comprar uma fruta ou comprar uma cuca. Jesus quer que nós entendemos que há um propósito maior no caso, num curso superior, na faculdade, ou quando negociar a minha casa, ou quando eu negociar o meu carro, quando eu cortar o cabelo de alguém, ou fazer uma ação social, ajudar alguém, existe um propósito maior para a nossa vida. Ele é acima de todos os propósitos. Ele é acima daquela compra que Jesus pediu. Jesus quer sim que a gente se envolva no trabalho, Ele quer que eu estude, Ele quer que eu construa a minha casa, Ele quer sim que eu vá ao clube, à academia e ter uma vida normal, mas Ele quer que eu faça isso debaixo de um propósito maior. E esse propósito é que eu entenda que a minha vida e o que eu faço é para trazer pessoas para o poço da água viva. Deus me chamou e te chamou para isso. E esse é o nosso propósito. E Jesus já deu as instruções para nós, sabe? Nós sabemos disso, né? Sobre isso. Ele deixou claro e ele disse, indo onde você estiver, faça discípulos. E esse é o nosso chamado. Apesar das instruções, ele espera que esse propósito esteja encravado na nossa alma. Mas os discípulos, eles não tinham entendido. Apesar das instruções, ele espera que esse propósito seja encravado na nossa alma. Marcante, que nós tenhamos isso em mente. Por isso, Jesus faz uma declaração tão forte no versículo 34. É um versículo até difícil de entender, mas ele diz, a minha comida é o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou e concluir, tá? Concluir a sua obra. Por que o grupo Aliança existe nessa cidade? Porque Deus proveu todos nós estarmos reunidos aqui. Porque Deus plantou esse grupo. Qual é a vontade dele? E Jesus diz aí, está bem claro. A minha comida é fazer a vontade de Deus e concluir a obra dele. Jesus fez uma parte e deixou outra parte para nós. Quem queria fazer era os anjos. Falar do evangelho para as pessoas, para o povo. E Deus nos deu esse privilégio para nós. Percebe que ele não diz que a comida é a palavra de Deus, ele diz alimento mesmo é fazer a obra de Deus. Então, além de nos alimentar da palavra e estarmos na presença de Deus, o que mantém um cristão vivo, energizado, é realizar a vontade de Deus e completar a obra dele. Então, com base nesse texto, cristão que não ganha almas para Jesus não é um cristão sadio. Um cristão pode estar alimentado pela palavra e pode não ser sadio. Porque ganhar almas para Jesus é que vai manter o cristão com vida, sadio. Jesus disse, eu já comi algo sim. Sabe por que eu não estou com fome? Vocês estavam esperando a resposta ainda antes, né? Aí Jesus responde para aquela turma, ele disse, porque acabei de ganhar uma mulher para o reino de Deus.
veio uma mulher aqui, exatamente como todos lá na cidade, com quem vocês se encontraram, com quem vocês conversaram, com quem vocês fizeram compra, com quem vocês cruzaram. Ela veio aqui e percebi a sede dela e já falei. Se você quiser, eu tenho algo que te satisfaz. Mais que homens, mais que amor, mais que paixão e mais que qualquer coisa. Eu tenho vida para te dar. E ela teve um impacto. Por isso que Jesus disse, eu já comi a minha comida. Vocês podem comer, a comida normal, o lanche que vocês trouxeram, porque eu já comi a minha comida. Particularmente, a minha pergunta é, o que é que você tem feito com esse propósito de Deus em sua vida? Nós sabemos dar abismo ligado, nós sabemos dar discipulado. Quem ganha alguém para Jesus ensina, né? Anda na vida, leva para o batismo. Mas aquela mulher, ela não teve nenhum preparo, não sabia abismo ligado, não sabia discipulado. Ela tinha 6 homens, estava com o 6º homem, um passado horrível, horrível. Ela não sabia nada, ela precisava restaurar a vida dela, fazer uma faxina na vida dela. Mas incrível que uma pessoa teve desse tipo, né? Após o primeiro encontro, parece que já absorveu, já entendeu o propósito dela. E ela sentiu dentro do coração dela, eu tenho que contar isso, eu tenho que falar isso para os outros. E ela sai correndo, vai para a cidade, deixa o cântaro aí, deixa a bombona aí, deixa a água aí. Venham ver um homem. Né? Ela não tinha uma mensagem bonita, polida, não tinha uma mensagem teológica e nenhuma palavra cristã, nada. Venham ver o homem, porventura será que ele não é o Cristo? Foi o que ela sabia dizer. Sabe que o cristão pode não ter conhecimento e nem preparo, mas se ele entende o propósito que Deus tem para nós, para cada um de nós, uma simples palavra dele vai causar um impacto. E foi o que aconteceu com a mulher. A sua alegria de contar as boas novas. Mas os discípulos, o que aconteceu com eles? Não. Os discípulos foram para a cidade, não falaram nada. Nós somos parecidos com os discípulos. Os discípulos pensam assim. Bom, Jesus mandou a gente comprar comida. Na hora de comprar comida, não é hora de falar de Jesus para alguém. E a partir daí, todos nós podemos arrumar uma ótima desculpa. Por exemplo, ir fazer compras não é hora de falar de Jesus. Ir para a escola é para estudar, não é para falar de Jesus. Na hora de trabalhar, bom, eu vou trabalhar. Na academia, não é hora de falar de Jesus. Mas então, quando eu vou evangelizar? Quando eu vou falar de Jesus? Tem um dia da semana, domingo! Domingo é dia de falar de Jesus. A gente grita bem alto, Jesus! Jesus! Domingo a gente canta. Mas tem alguém para ouvir além de nós? Hoje temos algum visitante. O que aconteceu com o grupo? O que aconteceu com a igreja como função igreja? A igreja passou a falar de Jesus só aqui dentro das 4 paredes. Se a gente só fala de Jesus no domingo, por que a igreja não influencia? A igreja como função. Os estudiosos dizem que basta 8% de gente pensando igual para fazer 92% segui-los, sem pão e mortandela. Eu vou repetir de novo. Dizem que 8% de gente pensando igual para fazer 92% segui-los. Isso é provado cientificamente, pela história, pelos sociólogos. 8% determina o comportamento de 92%. Se nós somos quase 30% de cristãos,
Por que os 70% nos influenciam, dominam os costumes, a cultura da nossa nação? Sabe por quê? Porque a gente fala de Jesus para nós mesmos, dentro das quatro paredes. E lá fora, não, lá fora é hora de fazer as compras, lá fora é hora de fazer o lanche, lá fora é hora de trabalhar, fora é hora de ir para a academia. Enquanto a gente não encara o propósito, a gente sempre sai arrumando uma desculpa. E Jesus diz no final do versículo 35, os campos estão maduros para a colheita. Os campos estão maduros para a colheita. No final, né? Abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Ou seja, todo dia é dia de colheita. No trabalho é dia de colheita. Na escola é dia de colheita. No esporte é a melhor hora da colheita. Quem é que joga esporte aqui e na hora que dá um pontapé, na hora que, quando termina o jogo, vai pedir perdão? Ou, turma, aqui, ó, vamos reunir aqui. Ou antes do esporte, pessoal, vamos reunir aqui, vamos fazer uma oração. Tem um momento melhor para evangelizar? Não é falar de Jesus, só uma oração. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nos abençoe nesse jogo, nos cuida, para que ninguém se machuca, e que isso seja para o teu louvor. Ou no final, Senhor, nós te agradecemos, porque está todo mundo bem aqui. Todo mundo brigou, mas agora vamos nos dar um abraço. Tchau, pronto, vai embora, não precisa evangelizar. Faz isso uma vez, faz isso umas 2 vezes. Sabe o que aquele povo quer saber? Quem que você é? Que Deus você está seguindo? Ah, eu tenho um problema. Posso compartilhar contigo? Você pode orar por mim? A nossa geração de hoje está madura, está passando do ponto. E os campos aqui em Bento Gonçalves está pronta para ser colhida. As pessoas estão com angústia, elas estão no desespero, com dor, né? A violência que anda por aí, o medo, as más notícias, né? Nós estamos na era agora das notícias que você não sabe se é verdade, se é mentira, ok? Mas sempre são o pior possível. Isso tem feito algumas pessoas endurecer os seus corações e desistem. E a maioria estão numa busca. Quem vai me ajudar? Quem pode me ajudar? Quem se importa comigo? Isto está no coração de todos ali fora. Nosso propósito como grupo é celebrar a nossa comunhão, sim. Aprofundar no estudo da palavra de Deus, sim. Amarmos uns aos outros, sim. Cuidar da nossa família, sim. Mas o chamado maior é: onde eu estou, vou falar esse nome chamado Jesus. Venham ver um homem que mudou a minha vida. Ninguém precisa de nenhum preparo para dar o testemunho e dizer: olha, eu encontrei uma pessoa que mexeu profundamente comigo. Eu acho que ele é o Salvador. Bastou uma palavra para uma cidade inteira vir. Põe ali o versículo 39, faz favor. Olha o que o 39 diz. Muitos samaritanos, que não se davam com judeus, tá? Daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho, dado por quem? Por aquela mulher. Será que nós não temos testemunho nenhum para dar? Vocês estão aqui por quê? Porque Jesus fez alguma coisa na sua vida. Então você pode falar o que Jesus fez na sua vida. Testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Só foi essa frase que a mulher soube dizer. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso propósito. Talvez você até hoje se perguntou: qual é o propósito da minha vida? Eu não sei. Você corre atrás do dom? Então o propósito da sua vida está aqui. Sabe que o amor ao perdido deveria ser o suficiente. Reparem os rostos das pessoas nas ruas, rosto de dor, olhos que fogem. De vez em quando estou lá no salão com os braços cruzados, olhando para fora, no inverno, sempre com os vidros fechados. Eu vejo as pessoas falando, gesticulam e abatidas, tristes com elas, falam com elas mesmo, mas com alegria. Não se vê ninguém assobiar, ninguém alegre,
Ninguém diz, oi, tudo bem? Não, abatidas. Olhem para a juventude como a juventude anda tonta. Tá? Alguns parecem uns zumbis com o vazio que eles têm. E todos eles esperando por alguém que os ajude. Tentam ir no sábado de tarde ou mesmo no domingo na Planalto. Vão ver a zumbizeira que tem aí. Todos fazem a mesma coisa. Teve eu não me lembro mais se foi no começo desse ano, ou final do ano passado, um dia nós fomos dar um domingo de tarde, nós fomos dar um passeio para Montebello, eu, Norina, acho que a Kátia estava também. E aí decidimos de subir lá nas antenas, Torre das Antenas, que eu não conhecia. Aí subimos lá em cima, tá? Chegamos lá, vários carros subindo. Quando chegamos lá em cima, aquilo lá não era dezena de jovens, era centenas de jovens. Centenas. É impressionante, eu não conhecia aquilo lá em cima. Parecia tudo zumbis. Todos fazendo a mesma coisa. Todos com os carros abertos, um carro aberto aqui, outro carro aí, esse ouvindo a música dele, esse ouvindo a música dele, aquele outro ouvindo a música dele, tomando bebida, tomando chimarrão, uma fumacinha extra, subindo. Quem vai falar de Jesus para esse povo? O que Deus fez por nós já bastaria para nós irmos e falar para todo mundo. Olha o que Jesus diz no versículo 36. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto. Para o quê? Para a vida eterna. No meio daquela conversa com os discípulos, Jesus disse assim, pode deixar o versículo aí. Jesus disse assim, presta atenção que eu vou dar um segredo para vocês, discípulos. Jesus disse, eu esperava mesmo que vocês trouxessem essa mulher, eu esperava mesmo que vocês trouxessem essa cidade para cá, que vocês pelo menos tivessem trazido as vendedoras que vendeu a comida para vocês, com quem vocês conversavam, ou alguém que vocês cumprimentaram. Eu esperava que vocês trouxessem alguém, ou que falassem que eu estou aqui, mas que eu estaria aqui, mas vocês não foram capazes de abrir a boca. Mas eu sei, Jesus disse, mas eu sei que vocês estão num aprendizado. Eu quero dar uma dica para vocês. E ele diz assim, aquele que colhe já agora, tá? A palavra aí é nesse tempo, atual, neste momento, aqui na cidade de Bento Gonçalves, recebe o seu salário, mas esse significa mais, e também colhem fruto para a vida eterna, de forma que se alegra junto o que semeia e o que colhe. Eu acho que Jesus não podia ser mais claro. Tá? Ele está fazendo uma promessa, ele está dizendo, vocês deveriam fazer isso só por amor ao próximo. Vocês deveriam fazer porque essa é a minha instrução para vocês. Vocês deveriam fazer porque essa é a missão principal do grupo. Nós como grupo Aliança, como função igreja. Não prédio, como função igreja. Vocês deveriam fazer porque a igreja, a função da igreja é a esperança do mundo. Vocês deveriam fazer, porque não tem salvação em nenhum outro nome. Aí Jesus diz, eu quero motivá-los ainda mais. E ele diz assim, aquele que colhe recebe o seu salário e colhe frutos para a vida eterna. Ele promete que de quem participar da colheita receberá recompensas de Deus agora e na vida eterna. É isso que Jesus está dando. Ele não precisava falar isso, porque nós somos servos. Mas ele é tão bom, tão generoso, que promete, eu vou te dar recompensas. Se nós deixarmos de lado as nossas razões para não testemunhar, e nossas desculpas, e nós nos envolvemos na obra, o Senhor vai nos recompensar nossas vidas aqui e depois também. Apesar das nossas lutas ou vergonha na nossa vida
nós temos um propósito. Sabe quantas vidas Deus deu para nós? Uma só. Ninguém aqui tem duas vidas. Deus deu uma oportunidade só. A única certeza que todos nós aqui temos, a gente já sabe, que é a morte. Né? E mesmo sabendo que mais cedo e o mais certo que nós temos é a morte, a gente se dedica a vida inteira com todo o nosso foco, nosso esforço, com o que é incerto. E aí você pergunta o que é incerto. Eu não posso me envolver, eu não quero me envolver por causa dos meus negócios. Eu não posso me envolver por causa do meu trabalho. Eu não posso me envolver por causa dos meus estudos. Por causa do meu casamento, meu cônjuge exige tempo para ele. Não posso me envolver porque vou perder os meus amigos. É melhor você deixar eles ir para o inferno. Tudo é incerto. A única coisa certa é a morte e nela nós não investimos nada. Ou quase nada. Sabe qual é a melhor maneira de se preparar para morrer? É escolher como vai viver. E a melhor escolha é viver para o propósito de Deus. É viver para aquilo que Deus nos chamou a viver. E nós temos esse privilégio de ganhar essa cidade de Bento Gonçalves para Jesus. Descobrir uma maneira de colher, uma forma de ir no coração das pessoas de Bento Gonçalves. Semana passada eu fui numa palestra e o palestrante é cristão, ele tem uma comunidade aqui em Bento. É interessante que ele estava falando que ele está se infiltrando para falar de Jesus. Ele se reúne com os padres da Cristo Rei, da Santo Antônio, de São Roque, com as freiras, com as comunidades, os colégios que são das freiras, elas se reúnem com os grupos de capelinha, de zeladores e tal. Eles têm uma reunião por mês, às vezes até duas, e ele está aí no meio, e eles sabem que ele é evangélico. Sabe qual é o alvo dele? Dar catecismo. Ele disse, vocês não sabem, não fazem ideia o que tem de crianças recebendo o catecismo. E ele quer dar catecismo. E ele está sendo muito bem aceito. E essa semana passada eu descobri que tem gente fazendo catecismo, entre quem tem de 20 a 30 anos, tem gente fazendo catecismo, sabe por quê? Porque senão os padres não casam. E como querem casar, o padre exige catecismo. Tem gente adulta fazendo catecismo. E sabe o que ele disse, segundo ponto? Ele disse que uma freira, ela pediu a palavra e se levantou, ela disse, gente, nós temos que falar a língua dos evangélicos para ganhar eles para nós. Os católicos falando isso. Me surpreendeu. Nós temos que falar a língua dos evangélicos para ganhar eles para nós. Deus quer, através do grupo Aliança de Bento Gonçalves, fazer uma colheita sem medidas. Porque pessoas vão ver que aqui tem um poço de água viva. Aqui tem a presença de Jesus. Porque Jesus está na sua vida, não que ele está aqui dentro do prédio. Temos que tirar esse conceito de igreja, prédio, Jesus está lá, vou levar alguém lá, porque lá tem alguém espiritual que vai... Não, você tem Jesus. A pessoa olha para você, você é o poço de água viva. E essas pessoas vão querer esse Jesus para preencher a sede, o seu vazio com esse Jesus que nós temos. E os campos de Bento Gonçalves, eles estão brancos, eles estão prontos para a colheita. E a minha comida é fazer a vontade de Deus e tendo a alegria de ver pessoas e mais pessoas vindo a Cristo por causa da nossa paixão pelos perdidos. Temos o desejo de ganhar almas para Jesus. Eu vou prolongar um pouquinho mais. Infelizmente, eu quero dar as estatísticas que não são muito legais, tá? Foi feita uma pesquisas em igrejas tipo batistas e presbiterianas, que são as mais tradicionais, né? E a história dessas igrejas tem mostrado que são necessários 44 cristãos de uma igreja para levar uma pessoa a Cristo por ano.
44 pessoas falando para uma pessoa, para Cristo, por ano. Uma pessoa fala para alguém e 43 não falam para ninguém. Tem cristão que em 5 anos não levou nenhuma pessoa para Cristo. Essa estatística está dizendo. Pior que essa pesquisa, tá? Ela relatou que pessoas em 10 anos não levou nenhuma pessoa para Cristo. Pior ainda, que pessoas, tá? Dizia essa pesquisa, eu nunca ganhei uma pessoa para Cristo, nenhum amigo. Que igreja pode ser essa? Que grupo pode ser esse? A melhor forma de falar de Jesus para alguém é pela amizade. Nós aqui temos o estilo de evangelismo pela amizade. Não temos aquela, tragam as pessoas. Né? Então você traz a pessoa aqui para alguém evangelizar, a liderança não vai evangelizar. Se você leva na célula, o seu líder não vai evangelizar ela. Tá? Então, faça amizade, que é legal você poder evangelizar. Ontem de noite nós fomos comer uma pizza, eu, Fábio, nossas esposas, e chegamos no restaurante, estava lá o Ayrton, a Nadir, mais o Daniel, a esposa, com um casal de amigos lá. Quem era esse casal de amigos? Vizinho do lado. Como é que a gente faz? Faz amizade com as pessoas. Não precisa trazer aqui no grupo, faça amizade com ela que as portas se abrem. Convida pessoas para sua casa e faz um cachorro quente e fala de Jesus. Né? Não fala do grupo, não fala de igreja, não fala. Muito menos que você é evangélico. Se você fala crente, está roubado. Né? Essa é uma barreira de concreto e ferro que você não mexe mais. Né? Já é difícil evangélico. Isso quase sempre afasta as pessoas, mas fala de Jesus, fala do amor, do perdão, da salvação que Jesus dá, tá? Fala do que Jesus fez por você. Olha a mulher samaritana, o que ela fez. Uma frase. Fala de Jesus, dá o abismo ligado, as lições do discipulado. E quando a pessoa entende o Evangelho, ela vai querer vir para o grupo. Não precisa você se preocupar com isso. Tá? Agora, na sua própria casa, é impressionante o que um café ou uma pizza, nem precisa ser pizza, um bolo é capaz de levar tantas pessoas para Cristo. Se você é mais tímido, né, mais vergonhoso, eu também tenho isso, eu e minha esposa temos isso, não somos tão abertos como muitos. Capricha no bolo, faz um café especial. Eu garanto que por causa do bolo essa pessoa vai ouvir de Jesus, porque você vai ver, ela vai ver o seu amor por ela, a atitude que você teve por ela, coisas simples. E aí sim, tanto esse lugar como nas células. Né? Às vezes a gente se preocupa em levar a pessoa para a célula. Não se preocupe. Eu sempre digo, não se preocupe. Se preocupe em falar de Jesus. Não de religião, de Jesus. E Deus vai multiplicar esses grupos. Sabe por quê? Porque essa cidade está madura, pronta para colheita. Só falta os trabalhadores para fazer a colheita. E a pergunta que eu quero deixar: qual é o seu propósito com Deus? Vamos orar? Querido Deus e Pai, quero estar te agradecendo a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, porque tem nos trazido até aqui, tem nos cuidado até aqui. Senhor, nós queremos nos abrir para Ti, Senhor, para que o Senhor nos use. Senhor, nós temos pouco tempo ainda, a gente está vendo sinais da Tua volta. E nos use, Senhor, para podermos falar de Ti, falar do Teu amor, do Teu perdão, da Tua salvação, da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, nos dê sabedoria. Nos use, Senhor. Nós precisamos de Ti. Eu te peço isso e te dou graças, ó Deus, em nome de Jesus. Amém?